olha só, eu quero trazer mais um caso aqui para, enfim, municiar essa discussão toda, pessoal, a partir de uma briga generalizada que estourou numa cidade de Minas Gerais, né? Ninguém melhor que o nosso querido Rodrigo Costa, repórter, para entender exatamente o que aconteceu, aonde, qual foi o contexto. As imagens impressionam, né, Rodrigo? Socos e chutes disparados para tudo que é lado. O que aconteceu? Situa a gente aqui, por favor. Bom dia, Marinho, e a todos do Morning Show. Foi nesse sábado no estacionamento de um shopping na cidade de Pará de Minas. Em nota, a Polícia Civil disse que instaurou o procedimento para apurar o caso. Ainda segundo a Polícia Civil, 2 envolvidos de 23 e 32 anos foram ouvidos e em seguida liberados. Um terceiro envolvido precisou de atendimento médico, foi levado para o hospital e vai ser ouvido posteriormente em virtude do estado em que ele ficou. Mas vamos tentar entender um pouquinho aqui dessa briga. Segundo informações da Polícia Militar, Marinho, o conflito começou quando um segurança pediu para que o motorista de um carro manobrasse o veículo, pois esse veículo estava fechando a passagem. Nesse momento, o motorista do carro e o passageiro teriam começado a agredir o funcionário, que caiu no chão e foi chutado pelos dois. Outros seguranças e também populares separaram os envolvidos e impediram a fuga dos agressores. O carro em que eles estavam foi danificado. Com a chegada da polícia, foi dada a voz de prisão aos envolvidos, que foram encaminhados à UPA e depois à delegacia. Conforme a PM, o motorista tem passagens policiais por vias de fato e rixa, ou seja, há uma reincidência. Ele permaneceu no hospital em observação devido aos ferimentos. Então, esse caso que a gente traz aqui de Minas Gerais, do pessoal, é uma confusão. As imagens são assustadoras pela quantidade de pessoas envolvidas, tentando apartar, brigando, e as imagens são lamentáveis, realmente, Marinho. Mais uma vez, reincidente, extensa ficha corrida, colocando a sociedade em perigo, em risco. E, mais uma vez, o pano de fundo da desgraça, que é a impunidade que segue assolando o Brasil há tanto e tanto tempo, como pano de fundo de mais essa loucura, que é só mais um caso dentre uma centena de casos que a gente vem relatando aqui. E eu queria até te perguntar, doutor Wimmer, será que a gente está tendo acesso a esse... Fica com essa impressão de que há uma escalada de violência generalizada, porque realmente tem? Ou é porque só temos mais acesso a informações e isso faz com que a gente tenha uma impressão maior de que há uma crise generalizada em curso? Eu acredito que é um pouco de cada um. É? Mas, de qualquer forma, é crescente. Nós temos mais notícias, por exemplo, se isso aconteceu em Minas Gerais há anos atrás, nós não saberíamos. Hoje a informação chega, isso é um fato. Mas há uma crescente. Você pega, por exemplo, um jogo de futebol hoje, tem que ter torcida única. E tem torcida única, aí a briga vai ser na rua. O grande problema, assim, nós somos de uma coisa chamada quadro de referência, do que é certo e do que é errado. E muita coisa que se coloca como problema de ordem mental hoje é problema de ordem de caráter, de ordem de valor, de moralidade. O excesso de moralidade, o excesso de valor pode nos reprimir, nos conter. Mas nós precisamos de uma boa dose disso. O que tudo isso significa o quê? Que a função paterna não é bem cumprida nesse momento da sociedade, principalmente do Brasil. O que é a função paterna? A função paterna, o pai, na educação da criança, o pai é que introduz o significado da sociedade no intelecto da criança. Eu vou só fazer uma breve interrupção aqui, papo excelente aqui, que a gente segue adiante com o nosso querido psiquiatra Dr. Wimmer Boturra, a partir do levantamento de que há um recorde de casos de ansiedade e depressão, gerando afastamentos no mercado de trabalho e mostrando que as vísceras desse problema é um problema muito mais profundo e afeta a todos nós no meio dessa selvageria que a gente está diante, né, doutor? Seguindo aqui, só concluindo o teu raciocínio, por favor. Bom, então é o seguinte, nós somos de um quadro de referência do que é certo e do que é errado. Hoje é uma fragilidade nos valores, na moralidade, e isso faz com que as pessoas possam qualquer coisa. Sim. Quando eu posso qualquer coisa, uma escolha significa excluir muitas outras. Eu fico ansioso. É preciso que a gente tenha um limite de opções para juízo. Que favorece o julgamento, tá certo? Sim. Então isso gera ansiedade. Ansiedade é medo. Falta de um quadro de referência dá medo. Depressão é raiva reprimida. Se você tem medo de alguém ou de algo, você naturalmente tem o quê? Raiva. Porque a defesa natural para o medo é fuga
ou luta. A luta é pela raiva. Então, o que acontece? Os espíritos estão armados. Né? Os espíritos estão armados. Eu lembro meus filhos uma vez foram num jogo São Paulo e Corinthians, são corintianos, e por alguma razão um amigo ligou que tinha uma festa muito boa e o jogo estava muito ruim, saíram no meio. Próprios torcedores do Corinthians iam agredi-los, porque estavam saindo. Então você vê o seguinte, a questão de torcida revela quanto está essa animosidade, né? Quanto está isso? Então, assim, por falta de quadro de referência. Eu entendo que o problema da autoridade, eu tenho aqui o Coronel Telhada, que é da polícia, eu entendo que nós precisamos valorizar a autoridade. A autoridade é para ser exercida. A autoridade de pai é para dizer não. Exatamente. É para ouvir, para dizer a regra qual é. E vai do núcleo familiar até a autoridade pública máxima. E quando a autoridade pública máxima usa o seu lugar de autoridade em benefício próprio, sim, e não em nome de valores públicos, sim, aí a gente fica sem qualquer tipo de legitimidade no exercício da autoridade. Perfeito. Sem dúvida. Então, hoje nós temos medo de exercer a autoridade. O pai tem medo que o filho fale que ele foi ruim. E existe mãe chata e pai chato que precisa existir. Para dizer não. Muitos dos pessoas bem-sucedidas que eu atendo no meu consultório falam assim, eu lembro o dia que meu pai me deu uma bronca, ele foi forte demais naquilo, eu falei, ele fez para me proteger. Eu aprendi com ele e agradeço. Agora tem uma sutileza. Você pode exercer autoridade para proteger ou para mostrar para os outros. Tem pais que fazem, eu pelo menos fiz. Esse pai perde a credibilidade. Agora, se ele faz para proteger, mesmo que ele erre, esse filho vai elaborar e falar, meu pai errou aquele dia, mas também acertou. É o componente da legitimidade. Esse caso em Minas Gerais, onde o segurança privado ali do shopping foi agredido covardemente por dois indivíduos, aí eu acho que a rede social acaba, nesses tipos de ocorrência, influenciando comportamentos similares quando começa uma divulgação, uma transmissão via WhatsApp dessas ocorrências. Então, por quê? Porque nós temos uma crise de autoridade hoje no Brasil, nós temos, e aí filma lá uma ocorrência dos indivíduos tirando um preso da Guarda Civil, e isso roda o Brasil inteiro. Aí outros indivíduos que já têm passagem, que já são reincidentes, que já têm um caráter deturpado, acabam vendo isso e falam, vou fazer igual aqui no meu bairro. Aí quando tem uma prisão da polícia militar num traficante no bairro, um indivíduo que estava roubando o celular em meio ao carnaval, as pessoas falam, eu vi que tá todo mundo colocando o dedo na cara da polícia, eu vou fazer também. E eu vou lá e faço também, até ser preso, e isso começa a pipocar ocorrências desse tipo no Brasil inteiro. Isso tem acontecido hoje. Tem a ver com a crise de autoridade e tem a ver, acredito, doutor, também com essa repetição de comportamento, claro, tudo com o fundo da impunidade, porque nada acontece a esses que são filmados, inclusive, praticando crime claramente. E você, Aninha? Não, eu acho que tem uma questão, vou misturar todos os assuntos que a gente tratou até agora. Porque essa questão de parentalidade me pega muito, eu sou mãe, mas eu acho que toda a ansiedade que a gente tem hoje em dia, essa questão de estar sempre trabalhando, sempre online, tendo que responder os clientes e tudo mais, muitas vezes fazem com que a gente não dê a devida atenção aos nossos filhos, e é por isso que existe tamanha crise de autoridade dentro das famílias. Porque é um momento em que você sabe que você deveria estar passando para os seus filhos determinados princípios e valores, mas você acaba perdido no telefone porque você está fazendo outra coisa. Então essas crianças acabam crescendo sem essa referência. É mais ou menos por aí, não é, doutor? Mas o que agrava isso é que a mãe se sente culpada por não ter estado com a criança, e por se sentir culpada ela dá direito à criança a explorá-la. Aí a criança cresce se sentindo credora do mundo. Ela acha que o mundo lhe deve e, consequentemente, ela espera dos outros solução para tudo. Então, voltando ao começo da conversa, quando nós falamos do ambiente de trabalho tóxico, etc., um grande perigo é a gente começar a eleger que o problema está no ambiente tóxico. O ambiente tóxico é feito por pessoas. E se eu sou uma pessoa que estou no ambiente tóxico e continuo lá, eu pergunto, por que você continua lá? Certo? Porque pode ser que o ambiente não mude. Então, isso é muito importante, precisamos fortalecer as pessoas. Então, o sentimento de culpa, que é muito estimulado em cima das mães por trabalharem fora, não é por trabalhar fora, é por se sentir culpada de trabalhar fora. Aí dá à criança a sensação de que ela é credora. Quem é credor do mundo
é uma pessoa que fica infeliz por qualquer coisa, cobra muito dos outros e dá pouco de si, é frustrado e não vive bem. E atrapalha a vida dos outros. E não assume a responsabilidade sobre a mudança, né, doutor? Sim, não. Porque se o culpado é sempre o outro, sim, eu sou um coitado, exatamente, nada posso fazer, sou apenas uma vítima das circunstâncias. A coisa que mais cura pessoas, inclusive de droga, de uma série de coisas, chama-se consciência da consequência dos meus atos. Se eu não tenho consciência, não tenho a dor e me responsabilizo por ela, mesmo que alguém tenha mais culpa, mas se eu não tenho a consciência disso, eu não mudo nunca. Enquanto eu achar um culpado, enquanto eu achar uma boa explicativa, eu sou infeliz porque meu pai bebia quando era pequeno. Ok, vai ser infeliz o resto da vida? Ou pode mudar isso? Então nós temos que trabalhar muito na consciência da consequência dos nossos atos. Infelizmente... Eu vou assim, já partir para o final aqui, Pepe, até porque enquanto você estava falando, eu queria a sua reflexão aqui, se no Brasil esse fenômeno é mais agudo pela cultura do Brasil. Eu lembro de uma frase ali do Beto Sicupira, né, famoso financista, onde ele diz que o Brasil é o país dos direitos sem obrigações, da impunidade e também do coitadinho, do coitadismo. Você acha que talvez por essa herança cultural, essa configuração cultural, o Brasil vira o reino possível, sabe, o terreno mais fértil possível para essa crise de ansiedade e depressão que a gente está vendo? Eu acho que isso é parte do todo, é muito importante. Não acredito que seja a única questão, mas é importantíssima. Não é não? É isso aí. Sou teu fã, querido. Sou teu fã e você já é freguês nosso aqui. O mestre da psiquiatria, Vimer Boturra, agradece demais aqui a tua presença. Antes da gente se despedir, então, temos o resultado aqui, minha diretora Helena, da enquete que fizemos. Boa. A gente lançou mais cedo no nosso site, pessoal, no www.jovempan.com.br. Se a nossa querida, estimada audiência já faltou ao trabalho por ansiedade ou por depressão. E eis que recebemos um resultado de 56,5% dizendo que não, enquanto impressionantes, 43,5% dizendo que sim. É tão impressionante que ou realmente a situação é dramática ou as pessoas também estão diluindo os critérios para saber o que é estar triste, cansado, com realmente um quadro clínico comprovado de ansiedade e depressão. Até uma discussão importante. Pepe, concorda? Não, concordo com você, Marinho. Eu acho que, nesse caso específico, tem muita gente que não sabe o que é depressão e ansiedade. E, apesar do quadro ter aumentado significativamente nos últimos anos, né, várias pessoas banalizam também o que é depressão e ansiedade. Acho que uma leve tristeza seria uma depressão, né, motivo para ficar em casa, né? Então, realmente, tem os dois lados, sim. Agora, se me permite, Marinho, brevemente, né, queria só colocar um ponto aqui. Né, eu estava ouvindo o nosso querido falar sobre a sociedade, o indivíduo, e sabia que ele é um grande filósofo também. Né? Eu queria saber o que ele acha. Né? Você pode fazer uma pergunta para ele bem rapidamente. Né? Se o homem nasce bom e a sociedade corrompe ele, né? Ou se o homem nasce naturalmente mal. Essa é a questão que eu coloco. Essa questão... Você tem que escrever um TCC de filosofia em 20 segundos, doutor Vimer. Olha assim, eu vi uma vez aqui debatendo sobre prender pessoas, num sábado de manhã, ou uma sexta-feira de manhã, o Felipe falando sobre isso. Eu até comentei com ele numa saída aqui um dia. É o seguinte... Um filósofo ele fala, o homem nasce bem, é o Rousseau, né? O homem nasce bem e a sociedade que o atrapalha. Isso é a experiência dele. O outro filósofo, antes dele, o Robles, se não me engano, fala que o homem nasce mal e não tem jeito. Essa é a experiência dele. Eu acho que é o seguinte, nós temos que aprender que existe o ou, não é só o ou na vida. Existem as duas possibilidades e pode existir outras possibilidades. É claro que existem pessoas que nascem com traços de caráter de origem genética ruins. Agora, existem outras pessoas que as experiências que ela tem na vida, ela transforma em coisa pior. Então, existem todas essas variáveis. Não dá para criar uma regra única para tudo. Né? O ser humano cada um, é muito complexo. Né? É muito. E a generalização é um grande problema nesse aspecto. Cada um é cada um. Por isso tem que ter especialistas para os assuntos. Grande Vimer. E é por isso que você está aqui, meu filho. É por isso que você está aqui. Mas o nosso programa realmente se propõe a sempre evitar colocar tudo no mesmo balaio, partir ali para generalizações fáceis, né? Mas, Capitão Telhado, querem comentar antes da gente finalizar aqui? Fica à vontade. Eu acho que o bem e o mal potencialmente está dentro de todos nós, né? E há uma eterna luta sobre como assumir responsabilidade e fazer com que a nossa
parte boa seja cultivada e a nossa parte ruim seja sublimada, né? Que a gente consiga transformar os nossos impulsos naturais negativos em experiências e atitudes que sejam positivas e transformadoras. Eu queria comentar sobre o resultado da nossa pesquisa, que eu gostaria de ver essa pesquisa segmentada por idade, porque a gente sabe que hoje tem um gap geracional enorme, que são exatamente as pessoas mais novas, que talvez por tudo que o Dr. Vilmer falou, acabam achando que o mundo deve a elas e que então elas não têm que entregar nada para o mundo. Então fica aí a nossa reflexão para num outro momento a gente segmentar por idade essa pesquisa. As gerações mais velhas, a maioria são devedores do mundo. Fazem mais do que precisa. E os outros são credores do mundo. Possivelmente os mais jovens teriam mais faltas e mais depressão. E você, Telhada? É isso aí, eu acredito que as pessoas, de fato, têm que todos os dias fazer um exercício para se tornarem melhores. Isso envolve a religião, isso envolve exemplos inspiradores que a gente encontra na vida, na literatura. Então, cabe a todos nós, dia após dia, procurarmos ser menos individualistas, porque eu acho que é um pouco da natureza humana, sim, pensar em si, pensar naqueles que estão próximos, da sua família, e esse exercício de contribuir com o mundo, contribuir com aqueles que menos têm, que menos podem, e dessa maneira a gente constrói uma sociedade organizada e próspera. Mas não é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo a sociedade desorganizada e cada vez mais paupérrima, né, Pepe? E acabou que é natural que a ansiedade e a depressão comam soltas, né? No país onde uma adolescente trabalhadora, 17 anos, é barbaramente assassinada, que um sujeito com uma ficha corrida quilométrica acaba, enfim, pegando o carro dele, furando o cordão de isolamento da polícia e embicando para dentro do mar em Florianópolis, como a gente falou, essa trocação franca ali de socos ali no estacionamento de shopping e tantos outros capítulos desse teatro do absurdo enlouquecedor que a gente está vendo, né? Não deveria surpreender. Vou te dar a última palavra, Pepe. Com certeza, assim, o resumo de tudo é que a sociedade, infelizmente, vive, o ser humano vive, né, um esgarçamento do tecido social cada vez maior. A gente está cada vez mais impaciente um com o outro, a gente está ouvindo cada vez menos o outro, a gente está querendo cada vez menos entender o lado do outro, por isso que tem tanto ódio, tanto hater, né? As pessoas não pararam com a tolerância, tolerar um ao outro, né? Então, infelizmente, nós temos que mudar como indivíduo para poder mudar e transformar a sociedade. Meus amigos, ansiedade e depressão parece ter muito mais a ver com viver no Brasil de 2025 do que propriamente o ambiente de trabalho em si. Claro que um se comunica com o outro, mas é uma reflexão que vale a pena a gente seguir explorando e sempre com a tua presença aqui. Dr. Vilmer, tamo junto sempre, você sabe disso.